Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Bem-vindos ao Esplendor e Infâmia, de Pedro Jorge Castro, diretor adjunto do Observador. Pedro, tudo bem? Bem-vindo. Agora sim, com o microfone. Faltava-te o microfone, não é? Era. É um pormenor. Já trataram das compras de Natal ou não? Claro que não. Não, ainda não. Ainda falta o quê? Uma semana? É isso. Muito tempo. Eu também gosto muito de tratar no próprio dia. Tem sempre uma sugestão às pessoas que é oferecerem assinaturas de jornais. A maior parte das pessoas não se lembra, mas é uma coisa. É útil, É um simples ótimo tratar. presente. Enche a vista E pelo menos... e ocupa muito tempo de qualidade depois ao longo do ano. É um ano garantido de presente, não é? Pronto, não tem sido o Observador. Isto não é um momento de publicidade, sim. Não pusemos um indicador. De qualquer publicação, seja em Portugal, seja lá de fora. Exato. Certeza que há muita coisa, até com promoções interessantes. Eu sou adepto também desse presente. Hoje já temos o Primeiro-Ministro já teve o seu presente de Natal, É verdade, não é? é Já verdade. nas palavras imortalizadas pelo Procurador-Geral da República, coisas que não se dizem, não é? Se bem que já saiu estava a prenda de responder Natal. à pergunta de um jornalista, não é? Mas não me deu guerra. Mas as respostas só vinculam quem as prefere, Quem as dá, não é? É isso. Exatamente. Bom, vamos começar pela infâmia. E Pedro, queres falar de Donald Trump e André Ventura? O que é que os liga? Tanta coisa, Ricardo. Mas vamos ficar aqui num Mas detalhe tenho a certeza específico que será surpreendente. Será um detalhe num detalhe surpreendente. específico desta semana. Então, isto vem do debate entre André Ventura e Jorge Pinto. É dita muita coisa, eu ainda tentei ver quantas palavras são ditas por cada candidato e sobretudo por André Ventura num debate, são seguramente muitas, depois acabei por não fazer a conta. Mas ali no meio passou uma referência quase praticamente despercebida, que foi quando André Ventura estava a elencar Armando Vara, José Sócrates e no meio dos dois pôs o nome de Jorge Coelho. E com o gesto dos dedos a gamar, aquele gesto que nós estamos habituados a ver em estádios de futebol, não é? Quando os adeptos acusam os árbitros de estar a roubar a sua equipa, enfim, isto já não é bonito no futebol, mas num debate presidencial, menos ainda. E menos ainda sobre alguém que não era seguramente um santo e tomou muitas decisões políticas criticáveis, mas não há nada que indicie que ele andou a gamar, ou seja, não há nenhum processo, nenhuma suspeita, nem sequer vou falar de trânsito nem julgado, mesmo num sentido lato da coisa, é mesmo uma grande lata estar a incluir este nome ali. E pior ainda, não me parece que tenha sido um acaso, não é? Isto, tratando-se de André Ventura, é muito possível que ele tenha sido premeditado, que ele ache mesmo, não é, que se justifica incluir aqui este nome. Ora, de facto parece-me uma indecência. Nós estamos habituados a ouvir muitas coisas de muitos candidatos e de André Ventura sobretudo, que vão passando. Esta eu acho que não deve passar desta maneira. Curiosamente, nós estamos a fazer aqui a avaliação dos debates, tanto na rádio, no Vencedor como no nosso site. Calhou-me fazer a avaliação deste debate e eu escrevi mesmo isto, mais ou menos que estou aqui a dizer, com maior eloquência escrita, claro. Atenção que no debate eu até dei a vitória a André Ventura, apesar disto, não é? Mas referi esta ofensa à memória de pessoa falecida, que me pareceu uma indignidade, e depois fui ver, por acaso, ver os comentários dos leitores e estava um comentário que eu achei interessantíssimo e que vou aqui dar eco. Reproduzir. Exatamente. E o comentário dizia assim: a habitual palhaçada dos opinadores. Portanto, palhaço sou eu, bem, não há problema, aqui estou. Um deles até decretou que não se pode criticar falecidos porque já cá não estão para se defenderem. Portanto, quem disse mal de Adolf Hitler deve pedir desculpa. E, portanto, começamos com Jorge Coelho e acabamos com Adolf Hitler. E, portanto, qualquer comparação entre os dois, enfim,
Portanto, nem sequer quando usava bigode havia qualquer tipo de parecença, portanto, pronto, isto para mostrar, atenção que eu acho, há muitas críticas às avaliações dos debates, eu acho também interessantes, estamos cá para isso, mas bem. Exatamente, pronto, há mais críticas a isso do que propriamente aos debates, e eu acho isso tudo enriquecedor no debate do espaço público. Então, e o que é que o Presidente dos Estados Unidos tem a ver com isto? Muito bem perguntado. De facto, referi-me a algo que liga os dois. De facto, o Presidente dos Estados Unidos deve estar completamente a oeste, não é, das eleições presidenciais em Portugal e dos debates que aqui temos, mas nem de propósito, esta segunda-feira, depois da notícia da morte do realizador Rob Reiner, a quem vamos dever para sempre o Henry Met-Sally, nome em português Um Amor Inevitável, para o caso de alguém ter dificuldade em encontrar. Um filme com diálogos épicos, com aquela cena da Meg Ryan a simular um orgasmo num restaurante em Nova Iorque. Mas, portanto, estava o mundo ainda em choque com a notícia da morte deste realizador, ainda por cima em circunstâncias, portanto, aparentemente terá sido pelo filho que foi detido, portanto, ele que matou os pais. Quando fomos surpreendidos com o comunicado de Donald Trump na sua rede social, na Truth Social, onde uma pessoa, claro, já imaginaria que não se limitariam a ser palavras de circunstância, ele não perderia tempo com isso, mas veio dizer que o realizador faleceu alegadamente devido à raiva que causou aos outros através da sua enorme, inflexível e incurável aflição com uma doença mental incapacitante conhecida como Síndrome de Desequilíbrio de Trump, o Trump Derangement Syndrome. Bom, portanto, neste caso, depois ainda apareceram uns quantos republicanos a criticar este posto do Presidente, coisa que no caso de André Ventura, por exemplo, eu não estou a ver ninguém do Chega que fosse criticar o facto de ele ter incluído Jorge Coelho naquele lote, mas depois, também coincidência das coincidências, ontem ficámos a saber que a chefe de gabinete de Donald Trump, Suzy Wiles, deu uma série de entrevistas à Vanity Fair, agora, a dizer que Trump tem a personalidade de um alcoólico, e também a explicar e a normalizar estes acertos de contas. Ela diz que no princípio combinou com ele que iriam durar apenas 90 dias, que é uma conversa que eu imagino interessante. Portanto, a chefe de gabinete a dizer ao Trump, atenção, ok, pode fazer estes ajustes de contas à vontade, mas só nos primeiros 3 meses do mandato e depois usar o aparelho judiciário para isso. Claro que ele não parou e continuou. E diz ela, em alguns casos pode parecer vingança e pode haver parte disso de tempos a tempos. Quem o culparia? Eu não. Pronto. E depois diz, não acho que ele acorde a pensar em vingança, mas se houver uma oportunidade, ele irá agarrá-la. E então foi o que ele fez. Mesmo em cima da hora da morte do Rob Reiner, lá fez ele este comunicado. Enfim, já nada surpreende vindo de Trump, mas não pode deixar de nos chocar e não quis deixar aqui de assinalar isto. Bom, vamos ao lado positivo da vida, vamos ao esplendor. E aqui vamos às presidenciais, começando ainda pelo titular, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Pois é, olha, uma dúvida que me tem assaltado nestas semanas, que é uma impossibilidade, claro, sabemos que há limitação de mandatos, mas se Marcelo, porventura, fosse candidato nestas eleições, em que lugar é que ficaria? Não é uma dúvida interessante, é académica, claro, mas interessante, não é? Mais uma boa interessante pergunta é essa, como se diz. Como o próprio. Pois hoje temos a divulgação de uma sondagem no público da Católica que dá ao ainda atual Presidente uma avaliação de 72%, portanto 72% de inquiridos que o avaliam positivamente. Não sei se isso chega para Marcelo, não é? Certo, porque diz isso muito bem, porque Marcelo chegou a ter taxas de aprovação de 95%, não é? No início do mandato, que é uma coisa, e mesmo no início do seu segundo mandato, o que de facto é estonteante. Claro que para ele é pouco, fica seguramente aquém, o que justificará a sua melancolia e tristeza que temos visto, e também no fundo a falta de mimo eventual que tenha sentido da parte da elite mediática, se quiserem, aos comentadores, enfim, ele é muito sensível em relação a tudo isso, mas muito possivelmente, não é? Se ele fosse candidato nestas eleições, dava um bigode a esta gente toda. Ainda, mesmo depois de tudo aquilo que correu mal, mesmo depois do escândalo das gêmeas, das polémicas dissoluções ou não do Parlamento, há de facto uma diferença, apesar de tudo, com todos os seus defeitos, com tudo aquilo que nós viemos a perceber depois, que foi a sua postura comentadeira de tudo e mais alguma coisa. Mesmo assim,
há de facto uma distância grande entre ele e todos os candidatos que estão a ir a jogo nestas eleições. E depois há outro dado curioso nesta notícia do Público, que é a comparação com a popularidade de Cavaco Silva no fim do mandato também, que era de 48%. Portanto, é bastante superior no caso de Marcelo, o que não deixa de ser um dado interessante. Há várias notícias sobre o Marcelo, entretanto, ele voltou a falar ontem à saída da Gulbenkian, com 2 factos relevantes. Um, que vai abdicar da pensão a que teria direito por ter sido Presidente da República e, portanto, vai continuar a receber a pensão que tinha anteriormente. E a outra é, não vai decidir ele próprio sobre o gabinete, portanto, vai deixar que seja o seu sucessor a tomar a decisão sobre se ele tem direito a gabinete ou não e onde é que será, enfim. Pronto, isso até parece os presidentes têm direito a um gabinete, portanto, a um carro, nem me parece que faça muito sentido essa diminuição de estatuto, quer dizer, ainda era o que faltava, vermos o futuro presidente a dizer que não, senhor, não tem direito a gabinete nenhum, enfim, o que até nem seria impossível com certos candidatos a terem a vitória. Pronto. Vamos ver o que é que sai daí. E em relação aos debates, achas que tem ajudado a esclarecer os indecisos? Acho que tem ajudado, sim. Não sei se tem esclarecido os indecisos, mas tem ajudado, pelo menos, que tem vindo daqui contributos muito sólidos para isso. De facto, faz diferença vê-los ali, frente a frente, ver a forma como eles lidam com a tensão dos debates. Um debate permite ver muitas coisas. Como é que cada um se preparou, não é? E nós vemos que há candidatos que aparecem ali sem nada de especial preparado e há outros que levam uma linha preparada, independentemente daquilo que o moderador diz. Não é isso que está em causa ali. Portanto, as pessoas podem ver se eles levam alguma coisa preparada, como é que lidam com a pressão e com a tensão, como é que lidam com o inesperado que o adversário lhes diz, e na verdade isto vai ser muito mais fácil, apesar de toda a dificuldade que nós estamos a ver, do que muitos dias que eles vão ter no gabinete. E portanto eu acho que é muito útil nós vermos e tentarmos transportar isto para as reuniões mais tensas que terão, as reuniões mais difíceis, enfim, o golpe de risco que tem num determinado momento, a criatividade, a postura. E eu acho que estamos a ver o facto de estar a ver cada candidato a ir a 7 debates. Portanto, quem se interessa mesmo por isto, e apesar de tudo ainda há algumas pessoas que se interessam, conseguem vê-los em 7 momentos de tensão, e eu acho que isto vai ser útil. Depois vem uma quadra muito especial em que vamos ter muitas famílias reunidas. Eu tenho muita gente à volta que está indecisa entre 3 candidatos, portanto isto numa mistura de famílias, e com um dos candidatos a pedir aos netos para falarem com os avós, e enfim, para apelarem os avós, o que também não deixa de ser interessante. Eu acho que vai haver algumas conversas interessantes à mesa na consoada. Portanto, será um tema inevitável e vamos ver o que é que vai sair daí, não é? Quem é que vai ser presenteado com mais votos por via disso. E vamos ver que presente tiras hoje do baú. Queres oferecer-nos uma pista de carrinhos de Fórmula 1, é isso? Como é que adivinhaste, Ricardo? Tu sabes tocar no meu coração. Tu já estás entrosado com isto. Trocas o nome à rubrica, mas de vez em quando, não é? Sempre para o bem. Mas isso é carinho. É o esplendor e a glória, portanto, isso é infâmia. Mas então, sim, vamos aproveitar este anúncio do regresso da Fórmula 1 ao Algarve em 2027 para recuar ao primeiro grande prémio de Fórmula 1 em Portugal, que foi no ano de 1958, em circunstâncias muito surpreendentes. Foi num circuito urbano, na Boa Vista, no Porto. Portanto, os carros, que eram muito diferentes daquilo que são hoje os carros de Fórmula 1, andavam ali a circular num percurso de cerca de 7 km, com casas, enfim, linhas de elétrico, postes, praticamente sem raios nem proteção. O vencedor foi o Sterling Moss, portanto, ao volante de um Vanual VW5 com 252 cavalos. E se calhar um dos episódios mais pitorescos é que este piloto que venceu acabou por testemunhar a favor do segundo classificado, Hawthorne, com quem ele estava aliás a rivalizar pela conquista do campeonato desse ano, e que foi penalizado por ter feito uma marcha atrás em pista, enfim. E o Moss, o vencedor, testemunhou a favor do rival, portanto, explicando que ele não tinha feito nada de errado, e portanto ele conseguiu preservar os pontos que depois seriam muito importantes para a competição desse ano. O vencedor circulou à estonteante velocidade de 170 km por hora. Naquelas condições? Naqueles carrinhos, no centro do naquelas latinhas com 252 cavalos no centro do Porto, olha que
Deve ter sido interessante. Era preciso ter mãozinhas e Stirling Moss foi um campeão, faz parte da história da Fórmula 1. E o Esplendor e a Infâmia regressam. Não para a semana. Para a semana não é? Se calhar para a semana não. Vamos ver como é que fazemos isto. Esta hora temos de estar a tratar das couves, não é, Pedro? Ainda vamos ver se antecipamos e damos essa prenda aos nossos ouvintes ou se fica só para depois. Vamos ver. Um abraço. Um abraço.